Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou esperar a geral entrar, tá? Daí a gente já começa a nossa aula. Vocês sentiram muito minha falta semana passada, quinta-feira, que a gente não teve aula? Sentiram, né? Fala que sim, claro. Claro, professor. Com certeza, é isso aí. Tô esperando a galera entrar, tá? Daí a gente já começa a aula. É sacanagem, né? Porque a gente não teve aula na quinta, a nossa matéria já não é que tá tão certinha, a gente já tá com dias faltando e não é que ajudou muito nesse feriado. Mas enfim, paciência. Existe a possibilidade de a gente ter que marcar uma sétima aula algum dia, hein? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. A gente tem que acabar o caderno e, enfim. Deixa eu ver, tá faltando, tem mais uma pessoa entrando. Ok. Só vou deixar o Alessandro entrar. Alessandro Menegon? É isso mesmo que eu li? Eu dei aula para um Menegon. Tem professor que está bem mais atrasado que eu. Ah, que bom, que bom. Ah, é o irmão mais novo do Menegon? Nossa, legal. Eu dei aula para o Menegon aqui, aqui não, né? No integrado aí, né? É, Leonardo, sim, sim, sim. Trabalhei com ele no segundo ano e terceiro e foi até na formatura dele. Estava lá na formatura. Enfim. Bem, vamos lá, gente. Então, ó. Ohayou gozaimasu. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. A melhor aula, que é a aula de física. Vamos lá. Conceito de dinâmica, é uma aula bem tranquilinha, tá? Então, vamos à base da dinâmica. O que é a dinâmica? É a parte da mecânica que estuda as leis que explicam os movimentos, possibilitando determinar o tipo de movimento do corpo a partir de uma certa situação inicial. Quando a gente estuda a cinemática, a gente estuda o movimento em si. A gente vê velocidade, aceleração, tempo, tudo que acontece com o carrinho e tudo mais, mas a gente não analisa o que causa o movimento. A dinâmica vem para estudar, para ter um olhar um pouco mais externo e analisar o que causa, o que cria aquele movimento. Tá? Bem, ela estuda, então, a força, o agente físico responsável pela aceleração dos corpos. Isso significa que a força é algo que produz variação da velocidade de um corpo. Ou você pode também pensar, a força é algo que cria uma mudança da quantidade de movimento do corpo, né? Porque o impulso, que está relacionado com a força, gera uma variação da quantidade de movimento. Então, força causa, produz aceleração, que é o efeito. Exemplo prático, ó, carrinho. Opa, peraí, aqui. Tem uma força nele e ele vai ganhando velocidade, causa uma aceleração. Então, força aplicada no carro, na verdade é o atrito que está fazendo o carro ir para frente, né? Vai fazer com que o carro ganhe velocidade. Força, causa, efeito, força, aceleração. Tá? Vamos para o próximo slide. Quem quiser tirar print, esse é o momento. Vamos lá. Conceito de inércia. A massa de um corpo representa a dificuldade imposta por ele ao repouso ou ao movimento. Portanto, é considerada uma medida quantitativa da inércia. A definição de massa existem duas, né? A primeira delas é a massa, ela é
mostra a inércia de um corpo, e segundo, mostra a tratibilidade de um corpo. Então, são dois jeitos de a gente definir a massa. Tá? A tratibilidade a gente estuda na parte de gravitação, essa parte da inércia aqui na segunda lei de Newton. Tá? Então, ó, por inércia, o corpo tende a manter a velocidade que possui. E para alterar essa velocidade é precisa a intervenção de uma força. Então, ó, imagine que eu tenho a massa de uma bola de boliche e uma massa bem maior do que a massa da bola de futebol. Então eu tenho a bola de boliche, bola de futebol, os dois, a bola de boliche tem uma massa bem maior do que a bola de futebol, e na hora que eu dou play, é mais difícil parar o objeto que tem maior massa, porque o objeto é maior o quê? Maior inércia, ok? Então a inércia mostra a dificuldade que a gente vai ter em um corpo de ou iniciar o movimento dele ou de terminar o movimento dele. Então ele mostra ter aquilo que ele estava fazendo, se ele estava em movimento, de continuar em movimento. Tá? Então, essa é a definição da inércia. Quanto maior for a massa, maior vai ser a inércia, mais difícil vai ser alterar o estado daquele objeto. Dúvida, dúvida? Ok, então vamos lá. Próximo. Primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. Uma partícula livre da ação de forças ou permanece em repouso, a gente chama de inércia de repouso, ou permanece em movimento retilíneo uniforme, inércia de movimento. Ou seja, um objeto que não tem forças aplicadas nele, ele vai continuar do jeito que ele estava. Se ele estava em repouso, ele continua em repouso. Se ele estava em movimento, ele continua em movimento, retilíneo, né? Que se não tem força, esse movimento vai ser retilíneo. Então, livre da ação de forças, ele continua o que estava fazendo. Isso significa que nenhum corpo pode sozinho alterar a sua velocidade. Ele precisa de uma força externa. Exemplo prático, eu tenho um hominho em cima de um vagão de trem. Está tudo parado. Se esse vagão de trem começa a andar bem rápido, o que acontece com o carinha? Ele fica. Ele estava em repouso, o trem se movimenta por causa de forças aqui embaixo, e ele que estava em repouso tem a tendência de ficar em repouso, ok? Agora, segundo tipo, imagine que eu tenho uma pessoa em cima de um ônibus e eles estão caminhando, daí de repente o ônibus freia, a pessoa, de novo, ó, o ônibus freou, a pessoa continuou, porque se não tem força aplicada nela, se não tem nada segurando ela, parando ela, ela tem a tendência de continuar o movimento dela, tá bom? Gostaram das animações? Ficou legalzinho, né? Tipo, não tem gravidade aqui, tá? Tá livre de gravidade, a pessoa tá indo em linha reta. Então, assim, eu tô me divertindo fazendo slides, eu gosto de animação, eu gosto de brincadeira assim, enfim. Então, vamos lá, eu tô repetindo 10 vezes porque demorou um tempão para eu conseguir fazer isso. Então, ok, vamos lá. Segunda lei de Newton, ela é, assim, não existe uma lei mais importante, mas ela é a lei que vocês vão usar em cálculo, né, o tempo todo. O princípio fundamental da dinâmica, PFD, estabelece uma relação entre a força aplicada e a aceleração dele, a aceleração adquirida, e a inércia, né, que também, dependendo da inércia do corpo, ele vai ter uma maior ou uma menor aceleração. Então, quando eu aplico uma força numa bolinha, essa força empurra a bolinha para um certo lado, a aceleração está exatamente na mesma direção da força resultante, sempre, tá? Aceleração e força resultante vão estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Ou então aqui, ó, se eu aplico uma força para a esquerda, essa bolinha tem uma aceleração para a esquerda. Vocês ouviram o barulhinho? É, tá barulhinho, viu? Tá? A força resultante aplicada a um corpo e a aceleração por ele produzida são proporcionais. Então, ó, força é proporcional à aceleração e tem um cara dificultando aqui, né? Que é a inércia dele, é a massa dele. Quanto maior a massa,
menor é a aceleração, e vice-versa. Se a massa for menor, a aceleração vai ser maior, tá? Então, a massa é um fator aí, a inércia é um fator aí que impede a causa e efeito. Com maior a inércia, menor vai ser o efeito daquela causa, tá? Pessoal, isso daqui também é chamado de força meu amor. Força meu amor, FMA, ok? Então vocês vão ouvir eu falar muito força meu amor aqui, tá bom? Força meu amor, F igual a M vezes A. Tudo bem? Dúvida, dúvida? Daí eu pergunto para vocês, essa é a verdadeira segunda lei de Newton? Não, perfeito, exato. Ó, eu coloquei isso só aqui para vocês, porque não dá para falar isso nesse momento para os outros terceiros, quando a gente pega esse iniciozinho da lei de Newton. A segunda lei de Newton, a postulada por Newton, ele não falou assim, não. Ele não falou a força é massa vezes aceleração. O que ele falou para a gente? Ele falou o seguinte, ó, a força resultante aplicada a um corpo mostra a taxa de variação da quantidade de movimento dele em função da variação do tempo. Então ele falou isso aqui, ó, cadê? Ah, tá aqui. Força resultante é a taxa de variação da quantidade de movimento em função do tempo, tá? É essa a segunda lei, tá? Na hora que você abre a variação da quantidade de movimento, ó, variação da quantidade de movimento é massa vezes variação da velocidade. A gente vai ver isso, tá? A gente ainda vai ver isso, mas para o finalzinho, acho que no caderno 3 a gente já vai ver isso, tá? Quantidade de movimento é MV, tá? Mas eu já estou adiantando que vocês lembram com certeza da matéria do primeiro ano. Então, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, então a variação do Q é massa vezes variação do V. Na hora que eu troco esse ΔQ por M ΔV, M ΔV sobre ΔT, variação da velocidade dividido pela variação do tempo é a aceleração, ok? Mas a segunda lei postulada por Newton é essa aqui, tá? Variação da quantidade de movimento em função da variação do tempo. A força resultante mostra a taxa de variação da quantidade de movimento em função do tempo, ok? Que daí, no final das contas, vira força meu amor, e todo mundo usa força meu amor como essa é a segunda lei, mas na verdade ela vem de ΔQ sobre ΔT, ok? Então, aí só estou mostrando para vocês de onde ela vem esse força meu amor. Bem, dúvida, dúvida? Lá para frente a gente vai estudar esse ΔQ, e ó, aqui também, gente, já tem o teorema do impulso. Força vezes tempo é impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Força vezes tempo é ΔQ. Teorema do impulso, né? O nosso famoso TI, que vocês estudaram muito lá no primeiro ano também, tá? Então, a segunda lei de Newton mostrava isso, né? Ele estava se referindo ao teorema do impulso, quando ele postulou essa segunda lei, tá bom? Então, é essa a verdadeira. Tá? Então, bem, vamos lá. Ponto importante, quando eu tenho várias forças, F1, F2, blá blá blá, Fn, atuarem no corpo, F representará a força resultante, isso é, o F vai ser a força resultante, vai ser a soma vetorial de todos os elementos. Então, ó, aqui é uma soma vetorial. Fiquem ligados, a gente teve uma aula só de módulo de vetores e aprendeu a somar, aprendeu a subtrair, a multiplicar, enfim. Então, é uma soma vetorial. Na segunda lei, a força resultante é massa vezes aceleração, o vetor força resultante é a soma de todos os vetores força. Tá? Unidade da força. No Sistema Internacional de Unidade, a gente tem a aceleração, metro por segundo ao quadrado. A unidade da massa, quilograma. A unidade da força, newton. Mas espera aí, newton é massa vezes aceleração. Então, newton é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, gente, a gente só deu o nome de Newton para isso aqui, para simplificar e porque ele postulou essas três leis, né? Mas no sistema internacional, as unidades básicas, se eu falar eu tenho 10 newtons de força, eu tenho 10 quilograma metro por segundo ao quadrado, ok? Tá? Então, é massa, distância por tempo ao quadrado. Unidade, se eu fizer uma análise dimensional dessa força,
aqui a gente estava brincando, né? Quando a gente tinha aula presencial, que sobrava um pouquinho de tempo, eu comecei a brincar com vocês com análise dimensional dos elementos. A aceleração é m elevado a 1, t a menos 2. A massa está zero, né? Porque a aceleração não tem massa. É metro por segundo ao quadrado. Massa é massa elevado a 1, L é zero, T é zero, né? Então, é massa, quilograma. E a força vai ser a massa vezes a aceleração. Então, vai ser m a 1 vezes m a 0, ou seja, m a 1, L a 1, T a menos 2. M, L, T a menos 2. A gente não coloca esse 1, né? Então, a dimensão da força, a análise dimensional da força, é massa, comprimento, dividido por tempo ao quadrado. Tá? Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Que tá escrito, isso está escrito aqui, ó. Massa, distância, tempo ao quadrado. Tá bom? Então, essa é a análise dimensional da força, que eu acho que a gente chegou até a fazer, né? Nas brincadeiras que eu estava fazendo no finalzinho da aula, a gente chegou a fazer da força. A gente fez a análise dimensional da força. Tá? Mas enfim, só para constar aí para vocês. Dúvida, dúvida? Não? Ok. Então, vamos lá. Exercícios propostos. O iníciozinho vai ser bem tranquilo, até demais para o meu gosto. Aqui eu tenho um rapaz sem cinto de segurança, outro com, bateu. Você morreu de quê? De inércia. Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente o passageiro, bem, ele quer saber o que acontece com o passageiro, mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. É empurrado para frente pela inércia. A inércia não é uma força, gente. Ela não empurra ninguém, tá? E colide contra o para-brisas, permanece junto ao banco do veículo, por inércia. E o para-brisa colide contra ele, tende a conservar sua aceleração. Bem, de acordo com a primeira lei de Newton, o passageiro tende a conservar a velocidade vetorial por inércia. Então, alternativa certa, letra B. Tá? Exercício bem simplesinho, demais até. Então, se não existe nada, nenhuma força que vai parar esse rapaz na hora que o carro para, porque freou, esse carinha freou, bateu, sei lá, que parece que é frear, tá? Esse carinha vai continuar o seu movimento como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, letra B, todo mundo. Segundo exercício. Aristóteles afirmava que, para manter uma partícula em movimento, é precisação de uma força. Aristóteles errou? Pois. Bem, Aristóteles, gente, ele meio que quase que começou a física, né? Mas naquela época não era uma ciência. Então não tinha comprovação dos experimentos, não tinha uma análise matemática de tudo que acontecia. Aristóteles, ele usava a vida real ali dele, tudo que ele conseguia observar. E daí ele pegava um objeto e deixava parado e falava, esse objeto aqui quer ficar parado. Então, se eu deixo ele aqui parado, ele quer ficar parado. Tá vendo? Peraí. Aqui. Tá parado, ele quer ficar parado. Daí ele faz o seguinte, ó. Eu empurrei, eu apliquei uma força nesse objeto, mas ele tem a tendência de parar. Então, para Aristóteles, qualquer objeto que você movimente tinha uma tendência de finalizar o movimento. Para eu continuar o movimento dele, para ele manter o movimento, eu precisava ficar aplicando uma força. Porque ele não levava em consideração o atrito, né? Resistência do ar e tudo mais. Tá? Então, ele errava nesse aspecto. Ele fazia só uma análise do cotidiano dele, do que estava acontecendo, mas ele não tentava analisar se tinha algo escondido ali. Tá? Então, ó, Aristóteles errou, pois qualquer movimento se mantém por inércia, qualquer movimento uniforme se mantém por inércia, movimento circular uniforme se mantém por inércia, o único movimento de uma partícula que se mantém por inércia é o movimento retilíneo uniforme. O movimento dos planetas em torno do Sol se mantém por inércia. Pessoal, é movimento uniforme, mas tem que ser o quê? Tem que ser o retilíneo, né? Apenas o movimento retilíneo uniforme se mantém por inércia, velocidade vetorial constante. Para o movimento circular uniforme, é precisação de uma força chamada de centrípeta. Então, o movimento dos planetas é mantido pela força gravitacional do Sol. Então, alternativa certa, letra D. Descrevendo um movimento circular
aqui ele tem uma certa velocidade, aqui ele vai ter, mesmo que ele tenha o mesmo valor de velocidade, o vetor velocidade está sendo alterado. E quem altera o vetor velocidade é a aceleração centrípeta. E para existir aceleração, é porque tem que ter uma força, porque é a força que causa a aceleração. E a força vai estar sempre, nesse caso, apontando para o centro da circunferência, né? A força centrípeta. A gente vai ter ainda uma aula de composição de movimentos, daí a gente vai analisar a força centrípeta em todos os possíveis casos. Tá? Vamos relembrar a força centrípeta que causa a aceleração centrípeta que causa o movimento do corpo, ok? Então, movimento circular, por mais que você leia movimento circular uniforme, o uniforme significa o valor da velocidade não muda, mas por ser circular, a direção e o sentido sim. E para ter uma mudança no vetor velocidade, tem que existir uma aceleração. Tá? Então, o único movimento que se mantém por inércia é o retilíneo uniforme. O circular uniforme não se mantém. Tá? Letra D. E vamos para o próximo. Vamos para o próximo exercício. 3. Um bloco de peso P está em repouso apoiado em um plano horizontal. O mesmo bloco está em repouso apoiado em um plano inclinado, θ, em relação à horizontal. Seja F1 a força que o plano horizontal exerce no bloco, F2 a força que o plano inclinado exerce no bloco. Podemos afirmar que... Bem, primeira coisa importante aqui, ó, o bloco está em repouso no horizontal, mas ele também está em repouso no plano inclinado. Então, ele está parado. Ele está parado nos dois, ok? Vamos lá. Em ambos os casos, o bloco está em repouso e a força resultante sobre ele é nula. Se ele está em repouso e não está mudando, não tem aceleração, força resultante é nula. Então, bloquinho aqui, ó, força para baixo, força para cima. Então, peso igual a F1. Agora aqui, eu tenho o mesmo peso para baixo. E nesse bloco, o piso está criando duas forças nesse bloco azul. Uma força normal à superfície e ele não está escorregando porque existe o quê? Existe a força de atrito. E a resultante dessas duas tem que dar F2. E F2 tem que ser exatamente igual ao P, né? Só em direção oposta. Então, o vetor F1 e o vetor F2 tem que ser o vetor oposto do peso. Okay? E isso dá para a gente, alternativa certa, letra B. Então, letra B. Opa, desculpa. Letra B como resposta final. Dúvida, gente? Dúvida, não? Ok, então vamos para o próximo slide. Peraí, foi 3 de novo. Ah, eu estava brincando com outras figurinhas, ó. Eu estava colocando figurinha diferente para ver se ficava mais bonito. Enfim, mesma coisa. Tá? Eu esqueci de tirar esse slide, desculpa. Quarto exercício. Uma caixa de 500 kg está sobre uma superfície plana e horizontal e precisa ser deslocada. Para isso, um grupo de pessoas puxa com uma corda horizontal arrastando em linha reta, em movimento acelerado, com aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que nesse movimento a força de tração exercida pela corda sobre a caixa tem uma intensidade de 2.000 newtons, a intensidade da força de atrito entre a caixa e a superfície do solo é... Então ele quer saber quanto vale a força de atrito entre a caixa e a superfície. Ele deu, então, massa, 500 kg, aceleração 0,5 e a tração, que é a força que esse pessoal está puxando a corda, vale 2.000 newtons. Vamos lá. Resolução. Eu tenho uma força para a direita, que é a força F. Eu tenho a aceleração para a direita, isso significa que a resultante está para a direita, né? E contra a força que eles estão aplicando, eu tenho a força de atrito.
Na hora que eu escrevo força, meu amor, força resultante é massa vezes aceleração. A resultante aqui é um vetor para a direita, outro para a esquerda. Para a direita está ganhando, então vai ficar módulo de F menos módulo de FAT igual a M vezes A. O F vale 2.000, a massa vale 500, o A vale 0,5. Aqui dá 50 vezes 5, dá 250. Então, a força de atrito vale 2.000 menos 250, 1.750. Isso dá a alternativa certa, letra B. D, desculpa, letra D de dado. Dúvida, gente? O início da dinâmica é bem tranquilinho, né? Muito fácil. Então, dúvida. Ok. Então, vamos lá. Perfeito. Obrigado, Estela. Vamos lá. Quinto exercício. Um carro movendo-se ao longo de uma estrada reta e horizontal a 30 metros por segundo perde um pedaço do escapamento. A peça de 2 kg escorrega em linha reta pelo leito da estrada por uma distância de 60 metros, quando então para. A intensidade da força de atrito suposta constante responsável pela parada total da peça é... Então, para resolver, vamos calcular a aceleração desse objeto, né? Porque o exercício falou, ó, ele estava com uma velocidade de 30 metros por segundo, depois ele para ao percorrer uma distância de 60 metros. Tenho velocidade inicial, final e ΔS. Vamos aos vovós tarados. Vovô e vovó com 2 anões num triângulo sexual. Velocidade final é 0. A inicial é 30. 2 vezes. Aqui eu já coloquei o menos, tá? Porque eu sei que está freando, né? Eu poderia não colocar, e daí eu ia achar uma aceleração negativa. Não tem problema nenhum, tá? Eu já estou definindo que ela é negativa. Então, 30 ao quadrado mais 2 vezes menos A vezes 60. Então, 120A é 900. A é 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração é de 7,5. Está freando, hein? Então, é negativo aqui já, que eu já tinha adiantado. Vamos calcular a força de atrito. Aqui, olha um escapamento 3D que eu achei. Escapamento 3D, ele estava com velocidade, né, do carro. A aceleração vai ser contrária, porque vai diminuir o valor dele, né? Essa peça cai do carro e vai sendo arrastada pelo chão. Força de atrito para a esquerda e ele vai ser arrastado até parar. Opa. Então, aqui está ele sendo arrastado, ele está com velocidade para a direita, mas a aceleração está para a esquerda, porque a resultante é atrito. E atrito, então, vai diminuir o valor da velocidade dele. Tá? Então, força resultante é massa vezes aceleração. A única força que existe aqui nesse objeto que causa uma mudança de velocidade é o atrito. Existe peso, existe normal, mas isso aqui é uma estrada suposta horizontal. Tá? Então, peso e normal se anulam. Então, a força de atrito vai ser M vezes A massa vale 2, a aceleração vale 7,5, e isso dá 15 metros por segundo. Isso dá a alternativa certa, letra A. Então, letra A como resposta final. Dúvida, gente? Dúvida. A gente tem ainda 20 minutos de aula. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar o próximo módulo? Pode ser. Se vocês me derem ok, eu começo o próximo módulo. A gente vê um pouquinho de teoria, vê se consegue fazer um ou outro exercício. Ok, perfeito. Tá bom. Estava muito fácil, né? Esse módulo estava muito fácil. Então, só um segundinho, gente. Ok. Então, vamos lá, módulo 14, página 14, peso e terceira lei de Newton. Assim a gente fica um pouco menos atrasado. A experiência de Galileu. Galileu, estudando a queda livre dos corpos, concluiu que todos os corpos em queda livre, sem resistência do ar, caem com a mesma aceleração, não importando as suas massas. Então, eu tenho vários corpos aqui, ó. Se não tem resistência do ar, eles
bum, caem juntos ao mesmo tempo, tá? Nossa, pera, eu vou passar uma coisa para vocês, vou passar um vídeo para vocês que é show de bola. Pera aí. Pera aí, só um segundo, eu vou tentar achar aqui. Me avisem quando vocês estiverem vendo esse vídeo, significa que eu posso dar o play. Ah, ok, perfeito. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. So this thing can take the force that's present on the outside. É dessa câmera? Pera aí, só um segundo. Eu errei o vídeo. Pera aí, só um segundinho. Cadê? Não. Ok, agora achei. Vocês estão aí ainda? Ok, então vamos lá. Pera aí que estou perdido. Okay. Force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer Então, space. essa é uma câmera gigantesca que eles conseguem fazer vácuo. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It
takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit me. Exactly. Back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. Bem, But Einstein... legal, né? O vídeo. Cadê? Pois é, agora terraplanistas. Legalzinho o vídeo, né? A experiência feita naquela câmera a vácuo e você vê perfeitamente objetos com massas diferentes caindo ao mesmo tempo, tá? A aceleração de queda livre, que é a mesma para todos os corpos, foi denominada gravidade e nas proximidades da Terra vale 9,81, que a gente aproxima para 9,8, que os vestibulares aproximam para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Peso de um corpo, a definição do peso de um corpo é: o peso do corpo traduz a força que um corpo celeste atrai esse corpo. Então, a força que o corpo celeste atrai esse corpo, massa vezes aceleração, mas a aceleração vai ser a da gravidade, então o peso é o nosso mg. Massa é uma propriedade associada ao corpo que mede a inércia, a grandeza escalar. Peso é o resultado da atração gravitacional de um corpo celeste, é a grandeza vetorial. Tá? Então, massa depende do corpo, peso depende do local onde esse corpo está. Tá? Porque dependendo da gravidade, o meu peso vai variar. Minha massa nunca varia. É uma característica do corpo em si. Terceira lei de Newton fala o seguinte para a gente. Também chamada de princípio da ação e reação. Ela estabelece as interações entre dois corpos. A toda a força de ação F corresponde a uma força de ação menos F, com mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, quando eu tenho dois objetos e um faz força no outro, eu sei que se o A faz no B uma força FAB, o B faz no A uma força FBA, e em módulo esses dois carinhas são iguais. Tá? A única coisa que muda é o sentido, né? Direção é a mesma, nesse caso a horizontal, mas o sentido oposto. Tá? Então, FAB é igual a menos FBA. O vetor força que A faz no B é igual ao vetor oposto da força que o B faz em A. Tá? Então, terceira lei de Newton. Você faz uma força no objeto, o objeto faz uma força em você. Coisa importante aqui, são em corpos diferentes. O A faz uma força no B, o B faz uma força no A. São em corpos diferentes, ou seja, essas forças elas não se anulam, de jeito nenhum elas se anulam. Tá? Ação e reação nunca se equilibram, porque estão em corpos distintos. Tá? Vamos fazer, primeiro exercício. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Com base no diálogo entre John e Garfield, expresso na tirinha, e nas leis de Newton para a gravitação universal, assinale a alternativa correta.
Letra A. John quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso. Tá verdadeiro, né, gente? Quando ele falou, você precisa perder peso, na verdade ele estava querendo dizer massa. Quando a pessoa está gorda, ela deve reduzir a massa. O peso não é característica sua, pois depende do local. Letra B, só vamos marcar os itens que estão errados. John sabe que quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente sua massa, com intensidade definida em quilograma-força. Pessoal, isso aqui está errado, hein? Há uma balança, a massa é medida em quilograma. O peso pode ser em quilograma-força ou newton. Então, aqui ele está falando que ela mede sua massa e é quilograma-força, não é quilograma-força. Tá? Vocês sabem o que é quilograma-força? Alguém sabe me dizer o que é quilograma-força? Lembra o que é quilograma-força? Quilograma-força é uma unidade de força, ok? É força. Só que a unidade de força que a gente normalmente usa é Newton e não quilograma-força, tá? Mas isso não deixa de ser força. Isso daqui é o peso que tem 1 quilograma numa gravidade local. Exemplo, qual é a gravidade da Terra? Vamos colocar como exemplo aqui a gravidade da Terra. Gravidade da Terra vale quanto? 9,8, não é? Então, 1 quilograma força na Terra é 1 quilograma vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, 1 quilograma força na Terra é 9,8 newtons. Na Terra, porque eu estou usando a gravidade da Terra. Se eu uso a gravidade de um planeta e a gravidade desse planeta vale 5, então vai ser 1 quilograma força nesse planeta é 1 quilograma vezes 5, que é a gravidade desse planeta. Tá? Então, o quilograma força é uma unidade de força característica para o planeta que você está analisando. Ah, se eu estou na Terra, eu vou trocar essa força por 9,8. E se eu estiver em Marte? Lá, vou trocar pela gravidade de Marte. Se eu estiver na Lua, 1,6, vou trocar pela gravidade da Lua e assim por diante. Tá bom? Então, sei lá, porque pode ter um exercício que fale, eu tenho 3 kg força. Só essa informação não serve. Você precisa saber onde que está. Está na Terra? Então é 3 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Daí eu consigo descobrir quanto que vale em newtons, tá? 3 vezes 9,8 newtons, tá bom? Então, fiquem aí atentos. Quilograma força é uma unidade de força, tá? O peso pode ser medido em quilograma força, e isso está falando que essa força depende da gravidade do local, tá? Eu estou na Lua, e a minha massa é de 80 quilogramas. Então, na Lua, eu vou ter 80 quilograma força. Veja que isso é uma unidade de força genérica. E na Lua, eu vou multiplicar isso aqui, esse F, eu vou trocar por 1,6, que seria a gravidade da Lua, e assim por diante. Tá bom? John percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que o peso do gato não será o mesmo em qualquer planeta. Tá? Falsa. O peso depende da gravidade. Desculpa, mas sabe que o peso será o mesmo. Não, a gravidade local, o peso depende da gravidade local. A massa é a mesma em qualquer planeta, mas o peso não. Quando Garfield sobe uma balança, ele indica exatamente seu peso em quilograma. Peso em quilograma. Não. Pessoal, as balanças que a gente trabalha dia a dia, ela pode ser calibrada em quilograma, está medindo massa, ou pode medir o peso em quilograma força. Tá? Então, pode ser essas duas calibragens, ou medindo a massa ou medindo o peso. Se for massa, vai ser quilograma, se for peso, vai ser kgf. Tá? Vai ser quilograma força. E Garfield sabe que se forem a um planeta cuja gravidade seja menor, seu peso será menor, pois nesse planeta a massa é menor. Pessoal, a massa não muda.
o peso vai ser menor, mas porque a gravidade é menor, não porque a massa é menor, ok? Então, a alternativa certa desse letra A. E vamos parar por aqui, tá? Então, só atenção nesse quilograma força, tá? Vocês entenderam o que é o quilograma força? Tudo bem? Tudo ok? Ok, perfeito. Tá. O quilograma força é uma unidade de medida genérica que vai depender do planeta em questão. Tá? Depende da gravidade do planeta que você está analisando, só isso. Mas é uma unidade de força, tá? Não é massa. Tá? Bem, vamos finalizar aqui, então. A gente finaliza com 3 minutinhos antes. Eu só tenho que lembrar semana que vem que a gente já viu a matéria. Eu faço um resuminho, daí a gente já vai para o exercício e vai para o outro modo, tá bom? Então, é isso, gente. Bom restinho de semana para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Pode? Pergunta de uma colega de vocês. Calma. Calma. Se quilograma força. Valeu. Tchau, tchau. Se quilograma KGF é força, por que não pode medir peso? Mede. Quilograma força mede peso. Deixa eu... Peraí. Quilograma força é força. É um tipo de unidade de força. Então, mede peso. Tá? Mede o peso. Porque peso é uma força. A diferença é que quando eu subo numa balança, ela está em quilograma força, ela está falando para mim o seguinte, ó, subi numa balança e ele está me dando o valor de 80 quilograma força. Isso não é massa. Isso é força, é o meu peso. Mas como a gravidade na Terra é 9,8, ele está querendo falar isso aqui, ó. 80 vezes 9,8 newtons. Daí sim, tá? Tudo bem? Isso vai dar 784 newtons. Então, quando o exercício fala para mim em quilograma força, ele é uma unidade de força e peso é uma força, né? Então, está medindo peso sim, tá? Então, 80 quilogramas força, mas é um peso genérico, porque ó, ele não está colocando a gravidade do local. Eu posso falar, eu peso 80 quilogramas força aqui na Terra, na Lua, em Marte e em qualquer local, até no espaço. No espaço, a gravidade vale zero. Então, 80 vezes zero, zero. Meu peso vai ser zero. Então, esse jeito de falar aqui, o peso é uma unidade, deixa algo genérico, porque vai depender da gravidade local. Tá? Então, dependendo da gravidade local, vou ter outro valor. Tá bom? Então, quilograma força é força, então mede peso. Tá bom? De nada, imagina. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. De nada, de nada.